Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje finalmente nós vamos concluir o conteúdo de ontem, todo mundo ficou bem curioso. Nós vamos concluir a história do John Edmonds, dono do rancho Stardust, que continua sendo alvo de forças estranhas e visita de seres extraterrestres até hoje. Por que será? Você sabe o que é um hotspot? Você vai descobrir hoje. O que será que continua atraindo esses fenômenos, esses seres, em alguns pontos específicos, não só na região do Arizona, mas como em várias partes do mundo? Nós também vamos dar uma pincelada sobre o rancho Skinwalker, em Utah, que na mesma época estava passando pelas mesmas coisas e ficou conhecido também pelos ocorridos, pelas situações parecidas com o rancho Stardust. Nós faremos posteriormente uma pesquisa em um vídeo específico só para o rancho Skinwalker. Então, vamos lá ao conteúdo? O que o casal Edmonds passou no rancho Stardust são eventos reais e apresentam evidências. Quando se mudaram para o local, não imaginavam como tudo aquilo mexeria com as suas vidas. Hoje, John pensa de uma forma bem diferente, pois há mais de 25 anos viveu em um local cheio de atividades paranormais, ataques alienígenas e eventos inexplicáveis, o que levou o casal à total exaustão emocional. Você que está chegando agora no canal, para um entendimento maior sobre este vídeo, assista ao de ontem. Foi a primeira parte do conteúdo. Nós estamos falando sobre o caso do rancho Stardust, do John Edmonds, e da sua história incrível em um vasto local isolado no Arizona, que ainda nos dias de hoje apresenta sinais e evidências de uma atividade não terrena. Acreditamos em sincronicidade. E quando resolvemos pesquisar sobre o assunto, descobrimos que um programa de TV especializado em pesquisas paranormais esteve, no início deste ano, no local para realizar experimentos. Vimos o episódio, logicamente, por questões de direitos autorais, cobrimos algumas partes das imagens, mas colocamos na descrição deste vídeo um link para um conteúdo extra feito pelo Aaron, um dos membros da equipe que investigou o caso. Está em inglês, mas é só mudar as configurações para ler as legendas em português. Este é o John hoje. Ele continua relatando a mesma história, onde ele e sua esposa foram obrigados a conviver em uma casa que, na verdade, nunca foi sua, mas sim um lugar de segredos e propriedade de seres que os ameaçaram todos os dias, agindo com total liberdade. Ele e sua esposa estão sempre com sérios problemas de saúde, principalmente na pele. Na verdade, quem viu o vídeo de ontem percebeu que o território todo já estava comprometido desde um passado remoto, quando uma família morou lá e viveu experiências muito perturbadoras. Só relembrando, no passado, a primeira família viveu problemas seríssimos em relação ao gado que criava. E quando eles foram embora, o local foi usado como um bordel. E sabemos que se tornou um vórtice de energia luz que continuou alimentando os seres que ali estavam. Depois vieram os militares que a usaram com consentimento e depois foram embora, seja lá por qual motivo, mas as terras continuaram do mesmo jeito, ou seja, sofrendo perturbações magnéticas de todos os tipos. Esta é a Joyce, esposa do John, que por motivos óbvios não quis ser filmada. Ela trabalhava na área de saúde mental, na agência que mencionamos antes. Ela quase nunca fala a respeito, não encontramos fotos dela. No episódio do programa, ela pede para que o seu rosto não apareça, afirma que sofreu vários ataques energéticos ao longo dos anos que violaram a sua condição feminina. Por fim,
decidiu não dormir mais no quarto do casal porque descobriram que o foco dos seus ataques era lá. Durante a pesquisa paranormal, um dos integrantes da equipe ouviu vários silvos dentro do ambiente. Esta imagem foi uma captura rara. Seria o início do suposto portal por onde os seres entram na propriedade. Acreditamos que eles possuem vários modos de surgir no local, pois há muita atividade de luzes misteriosas no céu e a área possui particularidades que as estimulam. Temos mais observações a fazer, mas ficarão para o final. Por isso pedimos, por gentileza, que vocês assistam ao vídeo até o fim, para que possam então emitir com propriedade sua opinião, baseada em evidências e informações, não em achismos e principalmente sem julgamentos, de acordo com os seus processos de forma consciente. Esta é a imagem que colocamos no vídeo anterior e vamos explicar agora por que colocamos um quadrado branco nela. Segundo John, quando tentaram levar sua esposa pela primeira vez, a tiraram da cama em estado de levitação. Do lado de fora, havia um feixe de luz subindo ao céu e seres cinzentos, greys, apareceram, e a única coisa que ele pôde fazer foi usar o que tinha na hora, uma katana. Se você não sabe o que é uma katana, dá uma procuradinha no Google. Ele afirma que quando um deles foi atingido, o corpo imediatamente desapareceu. Logo, os outros foram embora. Foram mais de 25 anos vivenciando centenas de experiências com vários tipos de seres, vendo fenômenos diferentes, ele, a esposa e mais pessoas que estiveram por lá. John diz que, apesar de ter tido contato com os seres maus, ele também conheceu alguns bons, não greys, mas que sim, foram seres bondosos e que existem no nosso planeta. Estão aqui. E ele tem consciência disso agora. Inclusive, ele diz que eles sempre estiveram por aqui. O interessante é que, de uma forma leiga, ele fala do mesmo jeito que o Bob Jean. Existem seres entre nós e não conseguimos diferenciar quem é ou não humano. Ao longo do conteúdo, chegamos a algumas conclusões e vamos falar duas agora. Não sabemos se vocês vão concordar ou não. A primeira é que tais seres usavam naves, mas era mais fácil usar o portal dimensional no território, pois seria mais fácil se deslocar dentro da propriedade. É claro que provavelmente existem esses portais em vários locais do planeta. Ponto 2. Esses seres regressivos estão sempre sondando usinas nucleares. Aqui, nós vemos que o rancho Stardust está consideravelmente próximo da usina de Palo Alto, que não existia na época em que a propriedade foi comprada. Convém lembrar que no passado, naquela região inóspita e isolada do Arizona, a propriedade foi em algum tempo, como mencionamos, um bordel, ou seja, se tornou uma fonte inesgotável de luz negativo sendo liberado. Como John afirma que combateu os seres, eles estavam então materializados nesta dimensão e não em estado energético. John também afirma que foi visitado por algumas pessoas, que vocês devem imaginar quais foram, que o advertiram a não comentar determinadas coisas que tinha comentado antes. Então agora ele não fala mais do que o necessário, pois a intenção dele nunca foi ser famoso ou qualquer coisa do tipo. Corta. Ele conseguiu se manter fora da insanidade, aceitando a situação. Quando tudo começou, quando os cavalos começaram a chegar no rancho, ele disse que são várias tarefas diferentes a fazer e levam o dia todo,
desde preparar o que vão comer, limpá-los, etc. E à noite, mais uma vez, precisa-se checar se todos estão bem, se algum fugiu. E durante essas atividades do dia a dia, ele começou a ver luzes alaranjadas no céu. Lembremos da proximidade da base Luke, que comentamos no vídeo anterior. Bruce, o jornalista que convenceu John a contar 10% da sua história, hoje mora dentro de uma floresta tropical na Costa Rica, onde tem seus dispositivos de comunicação. Ele disse que jamais duvidou de nada, porque não é o tipo de conhecimento que se passa para outra pessoa. É uma questão de experimentar, de vivenciar a mesma coisa. E ele teve a oportunidade de vivenciar isso também. No caso do John, as primeiras experiências no perímetro do rancho começaram com avistamentos de seres bem altos, humanoides, mas como falamos no vídeo anterior, ele era muito teimoso. Pagaram muito caro pela propriedade e ele não queria saber o que era aquilo. Só queria proteger a sua casa e não sairia de lá em nenhuma circunstância, apesar da insistência da esposa a respeito disso. Como terapeuta, John decidiu lidar com a raiva e a frustração daquela situação toda, abrindo um arquivo para ele mesmo, como se fosse seu próprio paciente, analisando tudo de uma forma profissional. Aqui nós vemos a piscina do rancho, hoje vazia e abandonada, que foi curiosamente usada logo no início, como mostramos no vídeo anterior, causando grande desconforto quando o casal chegou ao local e as coisas começaram a ficar um pouco confusas, quando cavalos começaram a ser o foco dos ataques. Ao mesmo tempo, em outro estado americano, em Utah, outro rancho passava pelas mesmas situações, o Skinwalker. Vários investigadores paranormais estiveram por lá. E o que observamos em comum é que, também próximo ao rancho Skinwalker, está outra base da Força Aérea, a Base Hill, que fica ao longo das montanhas Wasatch. Curiosamente, essas montanhas são mencionadas por insiders como um lugar onde há uma base subterrânea desde os anos 50. Ao longo dos anos, o casal tentou de tudo, até uma curandeira, que chegou até a identificar o portal na propriedade. Tentou resolver a situação com cristais, enfim, com todo o conhecimento que possuía, mas nada deu certo. O interessante é que ela afirmou que chegou a ver os seres dentro da sala da propriedade, mas que eles se pareciam com os Klingons da série Star Trek. Isso confirma a nossa tese de que a agressividade e a atividade anormal em toda a área é uma operação de duas espécies que atuam juntas, com permissão ou não. Esses locais específicos espalhados pelo planeta são conhecidos como hotspots. Ao longo do tempo, John começou a atender pessoas que moravam relativamente próximas ao rancho, afinal de contas, o local começou a ser gradativamente habitado. Em algumas conversas, as pessoas perguntavam se ele tinha visto algo anormal pelos arredores, e ele sempre perguntava: "O que você viu?" E o relato era igual ao que ele estava vivenciando por muito, muito tempo. Um acontecimento interessante foi quando um objeto triangular escuro estava pairando sobre o curral, e John chamou o xerife local. Mas achou estranho o xerife chegar em poucos minutos, pois eles moravam no meio do nada. Ele notou que a placa do carro estava coberta, e ele disse: "Você está vendo isso aí?" E o homem respondeu: "Sim." E John
falou: "Você não vai tirar uma foto, fazer um registro?" E o homem disse: "Não." E John perguntou novamente: "Por que não?" E o homem respondeu: "Amigo, de maneira alguma eu vou fazer um registro disso. Sabe, você não me chamou, aquela coisa não está lá e eu não estou aqui." E foi embora. Bruce disse que na entrevista por telefone que só agora, de um tempo para cá, é que começou esse lance de desacobertamento dos seres alienígenas que estão na Terra, misturados com os humanos, e citou o Dr. Stephen Greer. Não se sabe por que os governos agem desta forma, não atuando em cima dos hotspots evidentemente localizados e registrados, e que fazem mal às pessoas. Eles citaram um dos documentários feitos pelo Dr. Stephen Greer, mas John, curiosamente, não o conhece. E em nossa pesquisa, um dos informantes encontrados disse que o Dr. Stephen Greer está ao lado do governo, ensinando as pessoas a terem seus próprios encontros com seres, usando um protocolo de contato que está à venda no Google Play, é um aplicativo, como se não houvesse necessidade de discernir se tais seres são benevolentes ou não. Finalizando este conteúdo, vamos dar mais algumas informações. O chefe da equipe que fez a pesquisa paranormal no rancho não acreditou muito no John, apesar de ter visto sombras, vultos, marrons, apesar de ter se assustado com evidências que aconteceram diante dos seus olhos, até que ele entrevistou o Travis Walton. O Travis, para quem não sabe, é um contatado que é muito conhecido ao redor do mundo, pois faz parte de congressos, dá depoimentos, palestras, e a sua história deu origem ao filme chamado Fogo no Céu. Travis olhou nos olhos do Zach Bagans e disse: "Olha, nem tudo é espiritual. Os aliens se disfarçam como seres espirituais. Estudar o paranormal precisa estar interligado com o estudo ufológico. Estamos em tempos de revelações, onde muitos surgirão falando muitas coisas. Pessoas influentes em posições importantes falarão coisas em várias partes do mundo. O evento do Rancho Stardust é só mais um entre vários, porque muitas pessoas ainda não têm coragem para vir a público e contar o que estão passando. John chegou a conversar com um ser benevolente que se apresentou a ele e lhe disse: "Vocês possuem tecnologia para resolver todos os problemas do seu planeta. O problema é que nem todos de vocês possuem a mesma intenção." Segundo ele, este ser era muito alto e muito bonito. Então chegamos à conclusão de que, durante todos esses ataques ali na propriedade, John e Joyce e todas as outras pessoas que vivenciaram experiências ali foram durante todo o tempo protegidas. John tem muitas informações, mas ele não pode mais falar a respeito. E o que pode e falou, nós não podemos falar aqui. A nave que ele viu com a esposa literalmente saiu das nuvens. Ela estava camuflada e saiu apenas para que eles a vissem. Logo, do outro lado, o céu foi ficando escurecido como se estivesse vindo uma tempestade. Ao todo, John afirma que conseguiu eliminar de 18 a 19 seres que entraram em sua propriedade, Grace, e que só agora, finalmente, tiveram autorização e condições para colocar a propriedade à venda. Aqui vemos o John concedendo a entrevista para a equipe que o visitou e que conseguiu captar muitos fenômenos eletromagnéticos no rancho
inclusive uma gravação de uma voz em um idioma totalmente desconhecido aqui na Terra. Portanto, aí está para vocês a verdadeira história do Rancho Stardust, ou Poeira Estelar. E no que isso tudo influencia nossos processos dentro da espiritualidade. Muitos estão vivenciando situações parecidas dentro das suas casas. Algumas são confortáveis porque os seres se parecem benevolentes, outras nem tanto, são agressivos, mas dentro dos nossos processos de despertar e expansão da consciência, nós temos discernimento para distinguir uma energia da outra. Esse discernimento é crucial para nos aproximarmos dos benevolentes e repelirmos os regressivos, que, é claro, nos enganam das mais diversas formas. É através do discernimento que nos aproximamos dos benevolentes e repelimos os regressivos, que tentam nos enganar das mais diversas formas. A corretora responsável pela venda do rancho disse que os interessados que surgem são aqueles que desejam estudar a área e não realmente cuidar do rancho e dos cavalos. Disse também que a propriedade não é para uma família tradicional. Confessamos que, na pesquisa rasa, chegamos a duvidar do John e dessa história toda. Hoje, temos mais conhecimento do que ontem e obtivemos mais peças para o nosso quebra-cabeças. E vocês, o que acharam de tudo isso? Se desejar, continuem conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso trabalho. Muita paz, muito amor, sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.